Ele é mais engraçadinho, esse conto, tá bom? Então, é isso, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês irem lendo o conto, tá? A Lorena, a Eduarda e a Nicole, por enquanto, daqui a pouco chega mais gente. E eu vou deixar o recado lá no grupo também. Deixa eu já dar o recado aqui para eles. Boa noite, pessoal. Quem for chegando, então, vou pedir para ler esse conto que eu acabei de postar aqui, que chama Sufoco, tá no livrinho do Fábio Gonçalves, depois eu vou mostrar ele lá no grupo, tá? E, e é isso. Aí às 6h25 eu volto lá na sala e a gente conversa sobre o final do romance, né, do Milagre em Paraisópolis e sobre esse conto, tá bom? E depois nas próximas 2 semanas a gente lê mais alguns outros continhos, tá certo? Então até mais tarde, pessoal. Falou! Gente, até daqui a pouco então, tá bom? 6h25 eu volto aí. Fica de tarefa, por enquanto, ler o conto.
Voltei. E aí, pessoal, deu tempo de ler o conto? Sim, não? Daqui a pouquinho eu vou perguntar o que vocês acharam do conto. Agora, eu quero saber o que vocês acharam do final do romance. O que vocês acharam desse finalzinho aí, dos últimos acontecimentos? Meio chocantes, né? Meio pesados alguns, mas é um, vamos dizer assim, é uma literatura mais realista. Não é uma literatura muito idealista. Né? Vamos dizer, boa história, assustadora, mas nada mais do que a realidade do subúrbio das grandes cidades brasileiras. O final é realmente emocionante. Na obra houve eficiente fusão entre a norma culta e a linguagem coloquial. Isso é muito legal no Fábio. Sem parecer artificial. A meu ver, isso fez com que a leitura fosse bastante agradável. Muito bem, Eduardo, é exatamente isso. O Fábio ele trabalha muito bem essa fusão da norma culta com a coloquial sem ficar artificial. Exatamente. Ele faz isso muito bem. No conto, vocês devem ter percebido isso um pouco também. Então, a gente viu ali, né, só para comentar esses últimos capítulos, quem deu aquele tiro no Saulo e o Saulo caiu morto ali foi foi um PM, né, que era o seu Bigode, que morava ali nos fundos, né, que foram os erros do Saulo, né? Todo psicopata comete erros assim, não percebe os seus erros. Então era um cabo da PM aposentado chamado, o nome dele, o Bruxo de 71, tinha um nome, não tinha? Seu Walter, né, que o pessoal chamava de seu Bigode, Bruxo de 71, tudo mais. Era um cara meio solitáriozão lá, vivia na dele, quietão, e ele viu que tinha coisa errada, e com treinamento de polícia foi lá, tava, abriu uma frestinha de janela, pá, matou o Saulo, depois pá, matou o companheiro do Saulo, que era o Diego. Agora não é um dos dois que era. Mas é o Diego. Então salvou a vida ali dos restantes, né? Do Josenildo, da Lindalva e até do estrupício lá do pastor Glauber, que eu acho que é uma punição muito pior. E daí, conclusão, né? Como é que foi espalhado pelo mundo, associou com extrema-direita, tudo. Ele está mostrando mais ou menos porque provavelmente eles ligaram aquele grupo lá, que o Saulo era ligado com extrema-direita, tudo mais. Fizeram todo um teatro na imprensa, mas o importante é o que aconteceu depois, né? Então, agora o narrador vai se revelar para os leitores. Ele vai falar que ele é um escritor velho, meio aposentado, meio frustrado, mas que ele se interessou muito pela história e foi lá conversar com o jornalista, conversar com a polícia, conversar com o pessoal da comunidade. Isso foi interessante, né? Conversou com o delegado, advogado, promotor, com todo mundo que tinha algum conhecimento do caso. E daí ele pegou todas essas informações, só que ele quis transformar num romance, né? Ele deu aquela pincelada poética, transformou num livro. Tudo isso é ficção, inclusive esse narrador aqui que está conversando com o leitor. E escreveu, né, romanceou a história. Mas o Fábio faz muito isso, ele romanceia fatos, tá? Ele ficciona fatos. Vocês vão ver por esse conto da Melissa, ele é a ficção baseada em fatos também. Depois eu vou falar qual fato que Então, aí ele vai saber o que aconteceu ali na hora, né? E o que aconteceu depois, né? Então, a Letícia, ela acabou se juntando com o Henrique, que era um moço de Minas e tudo, eles viveram aquele romance assim, dela falar, ah, que lindo, aparecer em programa de TV, desses que tem de manhã, né, tipo Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, que casal fofo, não sei o quê, só que o acontecimento causou uma transformação muito profunda na Letícia, ele fala aqui, né, ela ficou irritadíssima, ela teve depressão, né, porque assim, o pai era o ídolo dela, ela amava aquele pai, era o exemplo, assim, ele era o herói dela, e de repente aquela mocinha, toda boazinha, toda alienadinha lá de Paraisópolis, ela descobre que o pai dela era um estuprador, um abusador, que a mãe sabia e apoiava. Então ela perdeu o chão que ela tinha, porque todas as referências que ela tinha de pessoas em que ela confiava, de que ela gostava, e ela até abriu mão da liberdade dela, da liberdade de escolha dela,
para casar com um velho nojento por causa dos pais, e o mundo dela caiu. Então ela foi se tornando depressiva a ponto de virar mulher de traficante, né, coitada. Então virou lá mulher de traficante, né, enfim, coisa horrorosa. Aí ficou passando de um para o outro, até que daí ele disse que soube da última vez que ela estava num iate na Riviera Francesa com um homem lá de 70 anos, ou seja, ela terminou numa situação tão ruim ou pior, né, que tão ruim quanto casar com o pastor Glauber. Acabou virando, vamos dizer assim, uma prostituta, e terrível o destino dela. O destino da Lindalva, né, a Lindalva ela é essencialmente má, né, ela não tinha nenhuma bondade nela, a gente vê isso. Ela falou que a culpa era toda do Josenildo, né, falou que ela era inocente, que ela era uma vítima naquela situação, e ele que era culpado, que ele era um judiado, um pobretão, que era tudo culpa dele. Então toda aquela inveja, aquele raiva, aquele ódio que ela tinha desde o início, ela destila ali e ainda tenta se livrar jogando a culpa nele. E pega lá, acho que 15 anos de prisão, né? O pastor Glauber sobrevive, só que ele fica tetraplégico com as machadadas que ele tomou na coluna. E daí fica lá babando e cagando uma fralda e com as enfermeiras da prisão cuidando dele. Tem coisa pior. Acho que ele teve punição, a pior das punições foi para ele. E o Josenildo foi aquele do milagre, porque qual foi o milagre da história? O Josenildo ele ficou muito mal, ele assumiu todas as culpas, respondeu sim, respondeu não, né? Não quis saber de se defender. Então o Josenildo, aquele caráter, vocês lembram que o Josenildo, com toda a brutalidade, com tudo que ele tinha de errado, ele tinha uma consciência de caráter, assim, de retidão, de certo e de errado, que acompanha ele a vida inteira, inclusive deixa ele doente, porque ele sabia que ele estava fazendo coisa errada. Então ele se toca com aquilo e daí ele vai, né, fermentando aquilo, ficando doente. Mas ele se torna assassino, ele manda matar a mãe do próprio filho, né, que era Mariana, quer dizer, manda matar a mãe e o filho. Né? Então, assim, ele teve uma amante, ele estuprava, abusava de mulheres, extorquia dinheiro das pessoas, teve uma amante, engravidou a amante, matou a amante com o próprio filho na barriga, né? Então, assim, ele se entregou ao mal de corpo e alma, só que daí ele se arrependeu. E ele estava lá muito doente, muito mal, até que ele conheceu um pastor que ia lá fazer pregação para os presidiários, como ele mesmo já tinha feito no passado. Né? E daí ele fala, ele lê um trecho que é a Maria, não sei se ela é exatamente prima, mas a Maria que era parente de Jesus, que era irmã de Lázaro, né? Então é aquela, quando Jesus chega na casa, lá tinha Marta e Maria, e daí o Lázaro tinha morrido, e Jesus ressuscita Lázaro, né? E a Maria acreditava que Lázaro ia ressuscitar, e a Marta não. A Marta achou que Lázaro tinha morrido, que Jesus tivesse chegado antes e tudo. Mas ele vai lá, manda a pedra, né? Fala assim, retirem a pedra, Lázaro sai para fora, o Lázaro sai. E daí ele usa esse trecho da Bíblia como uma, vamos dizer assim, metáfora para falar da própria morte pessoal, né? Porque as pessoas, quando elas se entregam à maldade e ao crime, ao pecado, elas se fecham num sepulcro. Mas quando elas se arrependem, elas fazem como o Jesus tira a pedra do sepulcro e elas se abrem para Deus. Daí é muito bonita essa parte. Então esse pastor ali, ele vai ser o contraponto, ele vai mostrar, olha, não é todo mundo que é mal, não é todo pastor que é picareta e tudo. Existe aqueles bons de coração, aqueles sinceros, porque a maldade, a bondade é uma coisa do ser humano, né? Não é uma coisa que depende dessa ou daquela igreja. Então tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. E daí ele se converte de volta. Então ele se converte, qual é a conversão dele? Não é aderir a uma igreja, mas a conversão dele é se arrepender profundamente de seus pecados e realmente, né, tirar a pedra do túmulo e se entregar sua alma para Deus mesmo. Né? E daí 3 dias depois ele morre. Morre já meio delirante, com uma febre muito alta e tudo, mas o milagre está ali. E ele se arrepender profundamente e sinceramente todas as coisas terríveis que ele fez na vida dele, né? Entregar a filha para um velho tarado, tudo que ele fez, tudo, né? Desde da charlatanice, que vamos dizer assim, é o crime menor, até o assassinato da amante do filho, né? Que é o crime mais bárbaro que ele cometeu. Ainda estupro e tudo mais que ele fazia, né? Mesmo sabendo que era picaretagem. Ele falou, aí vai lá, fala que era uma rede, foram presas 90 pessoas, o chefão ainda não estava preso,
tudo mais. E ele fala, né, que desde que ele conheceu o bispo lá da igreja, que ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas que tinha mutreta, mas não, 490, não eram 90 pessoas. E que o chefe, o cabeça, ainda estava, né, sumido. E ele se entrega a essa conversão verdadeira de coração que ele faz ali no final e morre em paz, né, apesar de muito doente. Então esse é o milagre. E daí o leitor fica assim, mas e a Silvana? O que aconteceu com a Silvana, né? Aí o narrador põe aquele finzinho ali, né? Aquele restinho. Ele fala que um dia ele estava lá, foi ver na Sala Mozart, foi ver uma apresentação e passando por uma Cracolândia ali, né? Passando uma região meio que Cracolândia de São Paulo, ele viu uma mendiga jovem, né? Com ares de nordestina, né? Toda mulambenta, fedida e tal, aquele cheiro horrível, né, de mijo com carniça que ele fala, que é realmente aquele cheiro que fica ali nessas cracolândias. E ele deu uma nota de 10, ela ficou olhando assustada, assim, né? E daí ela falou assim, moço, eles não eram meus pais. E daí a gente vai lembrar que era a Silvana, daí você vai pensar, então essa mendiga é a Silvana. Triste fim dela. Porque ela já começou a enlouquecer quando ela descobriu a verdade sobre os pais, né? Ela já não conseguia nem olhar na cara deles. E daí, depois daquela pandemônio toda, enlouquece de vez e acaba virando uma mendiga louca no meio da rua. Triste, né? O final é triste. Mas é muito bonito esse final, que é justamente a parte do milagre, que é o título da notícia, né? Que é o Josenildo se converter verdadeiramente, né? Se arrepender profundamente e sinceramente de seus pecados e, né, vamos dizer aí, morrer em paz. É isso. Deixa eu ver os comentários aqui. Já vi da Eduarda, gostei muito. Vamos ver da Maria Júlia. Me surpreendeu, é ótimo. A história apresenta tantas questões importantes sobre questões familiares, psicológicas, poder ideológico. Isso, poder ideológico. Por quê? Porque o Saulo pode ser que ele tem todo jeito de ser psicopata. E o psicopata, assim, ele vai ser psicopata independente da condição financeira ou do grupo com que ele se envolver. Se vocês verem, por exemplo, a história da Suzane von Richthofen, né, ela era uma menina de classe média, tinha de tudo, os pais eram bacanas, tinha uma família estruturada, mas ela catou um dia, né, convenceu o namorado e o irmão do namorado a matar os pais dela com pancada de barra de ferro para ela ficar com a fortuna toda. E o irmão só não morreu porque ela foi descoberta a tempo e daí ela perdeu a herança e tudo. Mas ela era uma menina vamos dizer assim, de condição familiar estável, tudo estável, né? Mas ela era psicopata. E o Saulo também tem todo jeito de ser psicopata. Aí você pega um psicopata, se envolve com um grupo que era esse, né, Os Puros, né, que foi inspirado na Nova Resistência, que é um grupo brasileiro bem complicado, né, adepto aí das ideologias do Guim, né, e também um pouco inspirado nos medievais cátaros, né, que se achavam melhores que os outros e saíam matando, e daí realmente faz todo esse estrago. As questões psicológicas que vai afetar todo mundo, afeta o Josenildo, afeta a Silvana, afeta a Letícia, né? Só não digo que afeta o Saulo e a Lindalva, porque o Saulo e a Lindalva parece que eles já tinham aquela maldade com eles, né? Então eles iam ser maus mesmo de qualquer jeito. E não deixou chateado a ver como a história de vida dos personagens terminaram. Mas o livro mostrou que a realidade fantástica não teve aquele fim super lúdico. Não é lúdico. Lúdico é o da Silvana, aliás, o da Melissa, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, que é o ponto que eu dei para vocês verem agora. Obrigado pelo projeto. De nada. Essa leitura é de extrema importância para o nosso desenvolvimento. E eu agradeço por um comentário tão legal desse também. Muito bem. Vamos ver o que disse a Lorena. Gostei bastante do livro, o final me surpreendeu, a forma como todos, de certa forma, tinham segredos, coisas que precisavam esconder, né? Esses segredinhos que as pessoas escondem, mas os segredos deles são profundos, são pesados. Gostou do desenvolvimento, desenrolar a história escrita. Legal. Então, gostei muito dos comentários. Se alguém quiser mais comentar, pode comentar. Daí, daqui a pouquinho, eu já falo do ponto que a gente leu hoje. E daí, eu vou aproveitar essas outras semanas que ainda tem. Uma delas, eu vou querer conversar com o Fábio, daí eu vou perguntar uma coisa para vocês, né? Porque o Fábio não pode de quinta-feira. Então, se vocês quiserem uma reunião, um dia que tem reunião com o Fábio, vou perguntar se todo mundo tem disponibilidade na sexta. Tá? Aí a gente faz na sexta o encontro. Tá bom? Pode ser sexta que vem, por exemplo, que é dia 17,
aliás, ou no dia 24. Né? Pode ser sexta que vem, dia 17. Tá? Aí, se vocês puderem, vocês digam aí depois no chat. Vamos ver. Pode, legal. Bom, vamos comentar a história de hoje. A história de hoje é desse livro aqui, que chama O Retrato Doente e Outras Histórias de Morte e Solidão, e outros contos de morte e solidão. Então, esse livro ele tem 13 contos, ele foi escrito em 2020, em 2020, no meio da pandemia. Tanto que acho que a maioria, 7 desses contos, eles se passam, histórias que se passam no período da pandemia. Inclusive essa que vocês leram hoje. Vocês devem ter percebido que a Melissa usa máscara, né? Tudo mais. Então essa história aconteceu em 2020. Né? Mas na verdade o fato só serviu de pano de fundo para ele falar de outras coisas. O Fábio faz isso. Ele pega um fato e desenrola uma história em cima desse fato. Então, por exemplo, em 2020 aconteceu em São Paulo, não lembro se foi no interior de São Paulo, numa cidade da Grande São Paulo, um sujeito que morreu no Carrefour, numa loja do Carrefour. Não sei se vocês lembram disso. Os seguranças mataram ele. Né? E daí teve todo um problema lá, porque a imprensa fez vitimização do sujeito e tal, mas ele não era exatamente um cara bonzinho. Né? Era um sujeito que batia na mulher. Ele era um nóia, tá? Que batia na mulher, batia nos filhos e tal. E ele chegava noiado no Carrefour e arrumava confusão. E daí, numa dessas, os seguranças pesaram a mão e acabaram matando ele. Então foi um negócio assim, o Carrefour fechou. Aí foi um treco terrível. Mas o que o Fábio fez? Ele pegou só esse acontecimento, ele é só um pano de fundo ali. Ele contou a história da Melissa. E a história da Melissa é a história de muitas pessoas do dia a dia. Né? São pessoas que se deixam levar pela vida, né? Deixa a vida passar por elas e não tem muito. Não tá nem aí pra vida, sabe? É uma pessoa assim, tipo, oca, e vai se deixando levar. Então, é assim, você vê que é uma pessoa que está acima do peso e tem consciência disso e gostaria de não estar, mas fica enrolando. Ela se formou no ensino médio, está há 7 anos no mesmo emprego, sem querer. Assim, ela não gosta do trabalho dela, não gosta da vida que ela leva, mas ela também não faz nada. Então a casa dela é uma porquice, desarrumada, com um mofo, com as coisas tudo. E ela sempre falando assim: eu preciso isso, eu preciso. E isso faz parte da nossa vida, a gente fica postergando as coisas para fazer, né? Só que essa é aquela pessoa que se entrega a esse tipo de vida. E ela tem aquele dente podre. Né? Ela tem pavor de dentista, ela tem um dente que está podre, doendo, 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 e ela não vai tratar. E ela vai enrolando, tomando remédio, capotando e levando a vida como se fosse um zumbi, né? Aquela pessoa assim meio semi-consciente da própria vida. E nesse dia em específico, né, que foi o dia que aconteceu a tragédia do Carrefour, ela tá lá, daí ela chega atrasada, ela tinha planejado acordar 1 hora mais cedo para cuidar da saúde, acorda na hora de sempre, enrola, chega atrasada, dorme no meio do trabalho, né, vai aquela coisa maquinal, aquela vida assim sem graça, fica pensando em mudar, em fazer faxina, ou em vender coisa no metrô, mas sempre ela acha um problema, tem aquela soberba, né? Não, mas eu me informei no ensino médio, eu não vou faxinar a casa dos outros. E daí ela fica se perdendo, a narrativa é muito interior. Vocês percebem que muito da fala do narrador, na verdade, é pensamento da Letícia ali. Da Letícia não, da Melissa. Né? Que daí é o discurso indireto livre, ou o discurso interior, né? A narração interior. Aí chega lá, por exemplo, uma cliente e fica pela vida com ela, porque ela atende mal, ela é mal educada. Aí ela, que era uma empregada que ia comprar guloseima para os filhos da patroa, né? E ela fica brava e vai lá reclamar dela. Ela já está com queixa, já está com a supervisora de olho nela. Ela chama a supervisora de falar, aquela biscate, não sei o quê, né? Então é uma pessoa toda meio amesquinhada na sua própria vidinha ali. É uma pessoa que vai te dando raiva, porque ela não se mexe, porque ela né, não progride na vida, ela fica lá, feito um zumbizão. Aí vai lá, o cara que dá o velho que dava em cima dela, né, o pinguço maltrapilho, e ela era tão, assim, a autoestima dela estava tão baixa, que ela se envaidecia até com as cantadas do pinguço maltrapilho. Né? Mas daí o cara também fica bravo, vai, e acontece tudo o que acontece, né, morre uma pessoa ali, os seguranças são levados algemados da polícia, da não sei o que, da imprensa,
E a única coisa que, você vê que ela se amesquinhou tanto, que a única coisa que ela fica feliz é saber que ela ia poder ir embora 27 minutos mais cedo. Então é um ponto assim, é triste você ver uma pessoa numa condição de vida dessa, mas muita gente vive assim, né, só se deixando levar pela vida, há 7 anos do mesmo trabalho que ela não gosta, mas né, sempre enrolando, empurrando com a barriga, e nessa condição assim, meio tosca, né, meio amesquinhada, egoísta, né, nem aí para si mesmo. Só que tem um certo humor, né, tem um certo, aí tem uma pegada um pouco mais aquele humorzinho fino, né, aquele humor machadiano, que o Fábio ele tem muita influência do Machado de Assis. Vou perguntar para vocês o que vocês acharam desse conto, que vocês gostaram da Melissa, do conto Melissa, né? A Melissa eu não gosto dela, mas o conto eu gosto. Vocês gostaram do conto que vocês leram hoje? Vamos ver. O que vocês têm a dizer? Nicole gostou, Lorena gostou. Mais alguma coisa a dizer? Eu li esse conto com uma turma ano passado, tinha um aluno que falou assim, professor, dá raiva dessa Melissa, pessoa molenga, pessoa que não se mexe. Ah, e tem a questão do bafo podre, né? Ela usava máscara, porque era pandemia, com aquele dente podre e ela respirando aquele ar podre lá, e ela não se mexendo para melhorar aquilo lá, né? Para tirar aquela podridão da própria boca. Então, assim, a pessoa está num nível de situação de agonia permanente. Sim, não reage, nada frustrado. Então, o seu conforto que era extremamente desconfortável. Então não tinha conforto nenhum ali, né? É uma zona, entre aspas, de conforto que a pessoa não se. Vamos lá, é como se ela estivesse um ciclo vicioso, você não sai daquilo. Então, o Fábio mostrou isso que muita gente vive assim, muita gente vive naquele. A pessoa está infeliz, não está infeliz no trabalho, não está infeliz na sua vida pessoal, né? Se contenta com coisas assim degradantes, que é, por exemplo, um velho pinguço, um maltrapilho, ficar dando em cima dela e ela é tão. Aquela autoestima tão baixa que ela se envaidece né, com aquelas cantadas de bêbado de boteco. Ele estava carregando o peso de estar passando por uma pandemia também. Também tem isso, mas isso. Essa vida dela já tem 7 anos, então ela é muito anterior à pandemia. Ela já estava naquele ciclo assim fazia tempo. É uma vida de pessoas. Mas isso também piorou na pandemia, sim. Né? Mas ela era, assim, ela era tão tosca, vamos dizer assim, tão nem aí para nada, que acho que ela nem estava. Para ela, tanto faz. Só tinha que botar máscara. Até a máscara, ela tava com aquela máscara encebada, nojenta, né? E as pessoas olhavam, ficavam com nojo. Enfim, respirando aquele bafo podre, sensações de incômodo ao leitor. É isso, mas é para gerar esse incômodo mesmo, dessa vida medíocre. A pessoa aceitar a vida medíocre, exatamente. Quando fala da relação amorosa dela com o Bebeto, conseguir ver a falta de amor próprio. Exato, muito bem, Eduardo. Né? Amor próprio e contentamento dela com coisas pequenas, né? Acredito que temos que levar em conta que ela estava de fato passando. Então, que é o dente, né? Você quer dizer. Só que o dente era uma escolha dela. Né? Ela tinha, ele até fala que o plano odontológico da firma, né, do Carrefour, vamos dizer, onde ela trabalhava, era um plano bom. Quer dizer, ela podia tratar aquilo lá de graça. E não tratava, porque tinha medo de dentista. Então ela ficava com dor, ficava tomando remédio que já não estava mais funcionando, e daí a situação dela piora, claro, ela vai ficando psicológico pior, mas ela poderia ter tratado, podia estar com um dente novinho, bonitinho e tal, mas está lá, sofrendo, porque não se mexe para melhorar de vida, né? Nem na saúde, nem em nada, isso é terrível. Agora eu vou falar, isso que vocês falaram, que gera um incômodo pessoal no leitor, isso é o que a gente chama de catarse. Né? Catarse é quando você experimenta uma sensação, uma experiência de vida que você não viveu ela, mas que a literatura te proporciona. Então você se coloca no lugar daquela pessoa e você vive aquilo. Né? Então você experimenta uma sensação sem ter vivido na realidade. Você vive ficcionalmente. Isso te provoca uma transformação interior.
você se sensibiliza com questões todas, você reflete por outras questões, tudo isso faz parte da catarse. Então, por exemplo, aqui nesse aqui, vocês pensaram sobre muita coisa, psicológica, sociológica, relações de cotidiano, psicopatia, ideologia que piora a situação das coisas, né, crime, as pessoas se entregarem ao mal, pessoas se converter, tudo isso você vai refletindo sobre isso, isso faz parte da catarse, você vive essa situação, isso vai te provocar reflexão, vai te provocar um monte de outras transformações interiores. Isso acontece com todo mundo que se entrega à literatura, passa por isso, né? É a catarse. Só a literatura pode proporcionar isso, tá? A literatura de ficção. Ficção, assim, histórias, né, contadas, romances, contos, crônicas, até poesia um pouco, só que a poesia é um outro tipo de sensação que ela provoca na gente. Isso é a catarse. Tá? Então, vocês gostaram muito da literatura do Fábio, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar 2 contos para a semana que vem, de tarefa. São contos assim, que vocês vão ler rápido, tá? Um tem 9 páginas, outro tem 10, então é curtinho de ler. E são contos que a gente lê rápido, porque a prosa o estilo do Fábio é um estilo muito gostoso de ler, né? A gente lê com rapidez, a gente não fica arrastando a leitura, tá? E são baseados em fatos reais, tá? Então ele pegou esses fatos reais e recriou da maneira ficcional, tá? Como o narrador do Milagre em Paraisópolis diz que fez, mas isso aqui é ficção pura. Tá? Um chama, depois eu vou pôr eles no grupo lá, um chama a Professora Elei e o outro chama o Ladrão da Direita. São 2 fatos que aconteceram no Brasil recente. Um foi em 2015 e o outro foi em 2017. Tá? Gente, eu vou perguntar para o Fábio, então, se ele tem horário na sexta que vem, para vocês conhecerem, conversarem com ele, etc. Então, a Eduarda disse que pode, na sexta, a Lorena também, a Nicole você falou que custa, e a Maria Júlia. Tá? Então, eu vou deixar assim, tarefa de leitura, 2 contos, daí a gente lê um outro na semana que vem, e na sexta, quem puder, a gente vai se encontrar com o Fábio. Pode ser? Fechado? Então a gente faz um conto mais curtinho na quinta, e na sexta a gente conversa com ele. Beleza? Então, tá bom. Então, eu agradeço muito a presença de vocês hoje, participação, né? Gostei muito do que vocês escreveram aqui, né? De perceber a percepção de vocês das experiências literárias que vocês estão tendo, né? Experiência com essa arte, a literatura. Então, a gente se vê quinta que vem, nesse horário das 6, e sexta eu vou ver qual o melhor horário para o Fábio, se é às 6, 6:30 e tal, mas ali nesse horário entre 6 e 7 a gente bate um papo com ele. Beleza, gente? Então, eu tenho curso de literatura grega agora, eu sou aluno no curso, tá bom? Então, vou agradecer a vocês, tá? Obrigado pelo professor, um livro muito interessante. Eu agradeço também, né? Se não fosse vocês, não tinha curso. E eu já vou fazer, peraí, antes de eu encerrar, eu vou fazer um convite para vocês. Tá? Deixa eu pegar um. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui. Para o semestre que vem, nesse projeto que é de leitura de curtinha e tal, eu vou fazer um projeto sobre os contos, né? Meu pai escreveu muitos romances, crônica, conto, poesia. Ele é um escritor assim, ele tem mais de 30 livros publicados sobre o meu pai, histórias do meu pai. Tá? Então, vão ser contos e crônicas. Né? A gente vai ler uma quantidade de contos, assim, alguns que vai ler para casa, alguns que vai ler para. Mas depois eu vou fazer toda aquela propaganda, divulgar e tudo. Tá? Mas eu já vou soltar para vocês aqui. Ó, o livrinho dele, Domingos Pellegrini. Ele tem muita coisa escrita e a prosa dele assim é fantástica, tá? É uma delícia de ler. Então eu já convido vocês para semestre que vem participar do Contos de Domingos Pellegrini, tá bom? Que é meu pai. Vocês vão gostar bastante. E daí depois eu até vou soltar uns contos dele aí no grupo para vocês irem se familiarizando, vocês vão gostar das histórias dele. Tá bom, gente? Eu acho melhor que o Fábio, quer dizer, bem melhor. Tá bom? Então, obrigado pela participação de vocês hoje, tá?
Amanhã eu tô lá no IF, até amanhã para quem for me ver amanhã, e até a semana que vem aqui pelo Meet, tá bom? Até mais, gente. Obrigadão, até quinta, e eu vou falar com o Fábio para ver se a gente tem um ponto na sexta, tá bom? Boa noite, pessoal. Até mais. Bom descanso para vocês também.